gente, olá audiência, sejam muito bem-vindos ao canal Sintonia Fina. Hoje o nosso tema é o papel da mulher na arquitetura. E para discutir esse assunto estamos aqui com Joselane Soares e com a arquiteta Cindy Otaviano, que vai falar um pouco deste mundo feminino e a arquitetura. Eu já quero começar esse assunto, Cindy, fazendo aí algumas questões aí para você. Na pesquisa sobre o tema, eu vi muitas mulheres, inclusive famosas arquitetas no mundo, elas efetivamente terem falas muito contundentes em relação à discriminação que as mulheres sofrem no ambiente da arquitetura. Existe até um escritório, um dos maiores do mundo em arquitetura no mundo, Josi, que a diferença salarial entre homens e mulheres que exercem arquitetura em cargos de chefia chega a 31%. Você já se pegou numa situação dessa de se ver ganhando menos que o homem fazendo o mesmo trabalho? Como que você analisa esse dado aí? Então, assim, eu tive pouca experiência com relação a salário, porque eu fui muito cedo para o mercado, como autônoma no mercado. Mas a gente sabe que, principalmente a parte de promoção, eu tive a primeira empresa que eu trabalhei, eu fui efetivada depois do estágio, e na hora de escolher entre um homem e uma mulher, entre o arquiteto e o engenheiro, eles preferiram escolher o engenheiro, que não fazia o que eu fazia no trabalho, e ainda era homem. Existe até uma pesquisa que foi feita por instituto, agora eu não sei, arquiteto, eu tenho até em inglês aqui, o instituto, mas é o Instituto do Reino Unido. Eles entrevistaram 1.000 mulheres em todo o mundo, 1.000 arquitetas, né? E apenas uma em cada 5 encorajaria uma outra mulher a ser arquiteta. E um dos principais motivos é justamente essa questão da diferença salarial e também porque 72% já disseram ter sofrido discriminação, assédio sexual ou vitimização durante o trabalho. Desse total, 12%, para vocês terem uma ideia, sofrem discriminação mensal, semanal ou diariamente no trabalho. Você sabe que eu fiquei admirada com esses dados, Cindy, eu confesso a você. Eu vou te falar que assim, eu tenho uma preocupação de que tipo de roupa que eu vou para o trabalho, eu trabalho com obra. Porque existe uma cultura, ainda mais no Brasil, a cultura de passa uma mulher mais bonita e olha. Nós como mulheres ficamos numa situação de impotência, porque em vez da mulher ter liberdade para se vestir como quiser, ir até lá a obra, verificar, não, olha, toma cuidado, não vista determinada roupa, quer dizer, a gente é que tem que tentar se prevenir a essa cultura machista de achar que a mulher tá ali para ele admirar, enfim, desejar e falar o que bem entender, né? Mesmo que seja a uma superior hierárquica, como é o seu caso. Eu peguei um dado muito interessante, que no Brasil hoje tem 128.000 arquitetos, né, entre homens e mulheres, sendo que mais de 60% são mulheres, quer dizer, é um paradoxo que a maioria seja mulher exatamente. E ela enfrente tantos desafios como essa questão salarial, como esse preconceito. A Cindy na verdade, uma grande exceção nesse mercado, porque acho que somente 30% das mulheres cuidam de obra. Eu acho que isso é um dado muito interessante. E esses dados são muito... cada vez mais a arquitetura no Brasil vem, a partir da década de 50, que começa a ter essa virada de quantidade de mulheres arquitetas. Hoje você vai nos bancos escolares, eu diria que até muito mais de 60% são mulheres. Eu dou aula, né, eventualmente a gente percebe isso. Mas essa virada está acontecendo muito. Muitas colegas não vão à obra. Elas fazem projeto. Isso, então, a gente cria um outro problema, porque aí como que você projeta se você não entende o que acontece em loco? No se dia não acompanha o que está sendo executado. Então, né? Você não desenvolve profissionalmente. E às vezes por medo mesmo desse ambiente hostil, acontece. Né? E eu respondi esses dias, um engenheiro que é primo meu, que está se formando em engenheiro, falou, que bom que no nosso país não tem isso. Mas tem. Nossa, é real isso. É real. Então, me surpreendeu porque grandes arquitetos têm um prêmio que é tipo considerado assim o Nobel da Arquitetura. Isso, esse daí. Desde 1979, somente 2 mulheres foram premiadas. Uma delas, inclusive, estava no auge, infelizmente faleceu em 2016, que é a Zaha Hadid, né? E ela falou uma frase, porque além de uma arquiteta reconhecida e que recebeu esse prêmio, ela era muito ativista dentro da área. E ela falava, todos os dias eu tenho que lembrar que de fato sou uma arquiteta.
e às vezes não apenas uma arquiteta, mas a arquiteta. Porque ela falou que apesar de ter recebido o prêmio, apesar de ela projetou o museu em Roma, né, o Museu de Artes de Roma, inclusive vencendo 273 candidatos, inclusive o antigo chefe, que é Mas não foi por isso que ela ganhou o prêmio. Não foi por isso. Essa foi uma das obras que ela deixou, né, que ela projetou e conseguiu executar. E ela falou que mesmo assim ela tinha que constantemente se reafirmar como mulher, né? E ela é iraquiana, então tinha dificuldade também de ser imigrante, né? Então, as mulheres ainda constantemente, apesar da competência, e eu acho que por ser área de exata também, né, Cindy? Existe um preconceito de que transita. Muito, né? No Brasil a gente ficou na área de exata porque existe essa. A gente no Brasil. Como economia, tem muita gente que acha exata, mas é humana, né? Economia é da área de humanas. Mas a arquitetura eu achei que. Porque aqui está em exatas, mas no mundo. É porque a gente saiu da engenharia, se formava engenheiro ou arquiteto. A arquitetura, ela era uma extensão. Além da engenharia, eles cursavam-se engenharia na Poli da USP, e aí depois você tinha uma extensão que virava engenheiro arquiteto. Né? O Ramos de Azevedo, por exemplo, tem essa formação. Tanto que o CREA, né, que é o registro de saiu vocês, que Mas hoje separou. mas ficou muito tempo. O CREA era para engenheiro e arquiteto, né? Os arquitetos cansaram dos engenheiros. Foi uma batalha árdua, né, para chegar a esse divórcio. Mas é importante, porque eu acho que realmente é um outro olhar, né, sobre a questão da... E a engenheira, eu vou te falar que você, assim, a arquiteta, é que a gente conseguiu consolidar no Brasil uma posição. Então, a maioria das pessoas falam, eu vou procurar uma arquiteta. Não falam que vou procurar um arquiteto. Isso é muito comum hoje no Brasil. Olha. Mas a engenheira tem uma condição ainda pior do que o arquiteto no mercado. E também uma coisa que a gente conversando e pesquisando sobre isso, assim, a gente falou da arquitetura feminista, né? Num dos sites que eu pesquisei, que é especializado na área de arquitetura, eles falaram do olhar das mulheres sobre os espaços urbanos, das mulheres arquitetas, que tem uma diferença muito grande, porque lá eles fazem a crítica dizendo que os espaços urbanos são projetados para homens. Existe mesmo esse olhar diferenciado? Porque uma das coisas que eles apontaram foi assim, que a forma como as cidades são planejadas, como elas são planejadas por homens, as áreas, por exemplo, de produção e de residencial, elas são separadas, você tem menos espaços de socialização e menos espaços de lazer. Além disso, a cidade é projetada para o carro, que é uma característica mais do homem, que o transporte público e, por exemplo, a bicicleta seria mais favorável às mulheres. Então, há um movimento também da arquitetura feminista nesse sentido, de um olhar mais feminista sobre o planejamento da cidade. Ter mais sensibilidade. Eu não acho que seja essa questão, porque assim, se a gente for ver, aqui no Brasil, quem fala sobre esses movimentos de bicicleta e tal, tem muitas arquitetas, mas tem muitos arquitetos também falando sobre isso. Eu acho que assim, teve uma mudança de comportamento e de visão de mundo. O modernismo veio a partir, que traz essa coisa, mesmo no Brasil, né, esse desenvolvimento do movimento moderno ligado à Brasília, que veio da sociedade fordista keniana, né, no modelo americano de desenvolvimento. A partir desse momento é que a gente começa a ficar com a cidade de carro. Brasília é um ícone da arquitetura, do urbanismo mundial. Sim, e está aqui. Então, eu acho que está enraizado na nossa cultura. Mais do que ser uma questão de ser uma mulher ou de um homem. O que eu percebo até nos meus professores homens, porque eu tenho poucos colegas formados, que na verdade só se formou um único homem na minha turma. Então, eu posso falar muito mais dos meus professores do que dos meus colegas. É que a arquitetura começou a ficar um pouco mais crítica com esse tipo de postura. Que foi uma postura de um certo momento histórico, super importante, mas que tem um lado de valorização da mulher muito grande. Porque surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial o modernismo. Então, nos entreguerras, para ser exato, depois da Segunda Guerra que ele expande, né? E o que acontece? O mercado de trabalho, a mulher vai trabalhar para produzir as armas. Sim. Quando a Europa está destruída, vem essas técnicas novas de construção, não vamos entrar muito, mas ok. E aí começa a se pensar, por exemplo, em como se organizar melhor a cozinha para ser mais prático. Hoje, a gente coloca geladeira, a gente sabe que precisa dessa coisa de trabalho simples, de geladeira, pia, fogão. Funcionalidade. Isso foi pensado na época do modernismo para facilitar a vida, porque nesse momento a mulher sai para a vida
de trabalho. Então parece que é uma coisa óbvia, mas isso não era, né? Mas não era. A gente não tem 100 anos que a gente está praticando isso. Não, e fruto de observação e também de uso, que é aquilo que a gente falou, a questão da mulher ter dupla jornada, ela é a profissional que projeta, mas ela também usa. Mas eu acho porque que às vezes visão... o homem que não usa não tem essa noção do que seria o funcional ou não, igual né? a lavanderia no primeiro andar. Mas essa visão foi basicamente homens, né? Se a gente for ver pro Brasil, foi Le Corbusier, né? Que traz isso. Mas eu acho que são pessoas muito sensíveis e que estão muito engajadas até nas questões femininas. Até nas questões feministas. E que aí, nesse sentido, sim, é feminista, porque estão olhando para a sociedade em transição. E pensando de como que essa mulher interage com aquele ambiente. Acho que isso é importante. Você estava falando de algumas arquitetas de destaque, Silmara, eu trouxe aqui, no caso da Lina Bobardi, né, que é a que projetou o MASP. Na pesquisa eu peguei uma frase que eu me identifiquei muito com ela, né? Que ela fala que ela tinha horror à futilidade. Aí tem uma frase que ela diz: eu tenho projetado algumas casas, mas só para pessoas que eu conheço. Tenho horror em projetar casas para madames, onde entra aquela conversa insípida em torno da discussão de como vai ser a piscina, as cortinas. Gostaria muito de fazer casas populares. Por que eu destaquei isso? Porque às vezes tem essa visão de que vou contratar uma arquiteta que vai ficar só pensando ali no frufru. Tem muita visão de que mulher só vem falar de futilidade, de coisas superficiais. Coisas mais... brutalista, né? Como é que é? Como é que é? Que é arquitetura brutalista? Então vamos esclarecer bem a arquitetura brutalista. Como assim? Sim, faz parte dessa coisa da mulher. Faz parte dessa coisa da mulher se brutalizar para separar desse estigma de aparecer. Na verdade não tem a ver com a pessoa, feminino, mas é um movimento que você tira essa ornamentação da arquitetura. Tá dentro da arquitetura modernista. Mas aí você não tem uma arquitetura toda ornamentada. Aí eu também peguei aqui a Lota, né? A Lota Macedo Soares, que inclusive foi tema de um filme, Flores Raras, 2013, é um filme muito bonito. E que ela foi de vanguarda porque além dela ter sido autodidata, ela se tornou uma arquiteta, urbanista, enfim, autodidata. Também, enfim, teve uma vida, ela teve uma parceria, casou com a Elizabeth Bishop, que era uma poetisa importante da época. Enfim, então eu acho que ela foi uma vanguardista e... Em todos os sentidos, né? Vivas, tem uma que eu amo de paixão, que é a Rosa Clias. Ela é maravilhosa, ela pegou fez parte da juventude em cima. Verdade, eu tenho o nome dela aqui. Ela é maravilhosa, também super delicada, com o trato da cidade, como você vinha falando. Ela te traz uma vida para um lugar brutalizado. Né? Ela revitalizou o Vale do... Não é ela que revitalizou o Vale do Anhangabaú? Também foi ela também. Foi ela também. Como ela trabalhou para a prefeitura, né? Então ela fez vários projetos de parques, mas eu acho que o da juventude é o parque que mais... Tem uma referência. Quer dizer, produção precisa dar mais visibilidade a esse trabalho dessas arquitetas. Então, e tem muitas mulheres de destaque na história, e por exemplo, temos a pioneira, né, na área de arquitetura, ela foi a primeira mulher a ter um diploma de arquiteta, a Marion Mahoney, em 1871. Ela ajudou a projetar a cidade de Canberra, na Austrália, mas ela, por exemplo, segundo a história, ela não é injustiçada, porque ela trabalhava com um homem, né, no escritório de um homem, e muitos dos projetos dela não tiveram o devido crédito. Ela criava, mas não davam a ela o devido crédito. Então, mas eu fiquei muito impressionada, tá falando assim, de descobrir tantas mulheres arquitetas e de sucesso no mundo todo, inclusive com projetos populares, inclusive na América Latina. Tem uma história triste, uma arquiteta chilena, que ela ganhou um prêmio, né, para projetar um prédio, acho que foi em Chicago. E a pressão sobre ela na obra foi tão grande que ela pirou. Ela surtou, e aí eles usaram esse caso para dizer que a mulher não servia para trabalhar em obra. Daquilo que a gente comentou na política, né, que não tem controle emocional. Não tem controle emocional, mas ela foi tão pressionada, as coisas não aconteciam por ela ser mulher, ela ter vencido, e na época ela recebeu $1.000 pelo projeto, e ela ganhou 5 vezes menos que um homem ganharia por ter ganho esse concurso. E ela tinha na época 21 anos, é uma arquiteta chilena, agora eu não estou lembrada do nome dela, mas é uma história triste, mas que mostra como que é uma luta das mulheres e como
usam esse tipo de coisa para olha, você não deve estar na obra. Então eu acho que a Cindy é uma vencedora de estar na obra, de estar lá. E não só a vencedora, como a gente tem que fazer o agradecimento, que o olhar dela, ela veio acompanhar um programa nosso e falou, gente, precisa de ter um cenário. E ela desenhou esse cenário que está aqui, gente. Então a gente aproveita aqui para agradecer publicamente. Um olhar feminino sobre o Sintonia Fina, do ponto de vista da arquitetura. Que ainda a gente, só para o pessoal entender, ainda tem alguns elementos que ela sugeriu que a gente ainda está. A gente vai incorporar, Isso, a gente está caminhando. A gente está caminhando. Vai ter mais elemento da Cindy aqui. Gente, mas nós poderíamos ficar aqui muitas horas falando sobre a história da mulher na arquitetura, que eu fiquei apaixonada pela história da mulher na arquitetura e de ter uma convidada tão especial como a Cindy que veio colaborar com a gente nesse assunto, que é muito legal. Mas o programa já está no final, a gente agradece a sua audiência, agradecemos Josi, agradecemos especialmente Cindy mais uma vez aí, e fique com a gente, dê um joinha lá no nosso YouTube, faça seu comentário, clique lá no sininho para você receber as nossas notificações. Fique com a gente, muito obrigada. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão, joguei do alto do terceiro andar.